Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Trilha Espírita. Hoje, dia 19 de maio de 2021, é uma quarta-feira. O tema nosso hoje vai ser baseado na fala de Jesus, onde ele cita um versículo de Salmos, e ele fala que nós somos deuses. E já que deuses, na nossa concepção, né, fazem milagres, já que deuses, né, na nossa concepção, nós acreditamos que eles fazem milagres. Mas, de fato, o que Jesus quis dizer com isso? Que nós somos deuses. Ele nos falou também que brilha a vossa luz, principalmente numa época em que a humanidade ainda estava engatinhando, e se nós formos perceber, continuamos engatinhando até hoje, né? Que visão foi essa que Jesus teve para conosco? Qual que é o ensinamento? E nessa noite, quem vai trazer esses esclarecimentos para nós, sempre baseados no que nos ensina a doutrina espírita, o Evangelho, né? É a nossa querida amiga Kátia Bernardo, uma querida que sempre está aqui conosco. Eu vi que ela já entrou, vou convidá-la. Vamos. Deixa ela entrar. Boa noite, Lâmia, Regina, sempre aqui conosco. Vamos ver se a Kátia aceita. Oi! Oi, querida, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Uma loira e uma loiríssima e uma moreníssima na sala. Que contraste, não? Pois é, aí está a beleza, né? Nos contrastes. Seja muito bem-vinda, Kátia, novamente aqui conosco. Você é uma querida, sabe, da nossa imensa gratidão que todo o pessoal do Trilha sente por você. E vamos aprender juntas hoje, né? Sobre É essas isso aí. questões aí que nos trazem tantas reflexões quando a gente vai realmente estudar o que Jesus quis dizer. Jesus era danado nesses ensinamentos, né? Eu acho que ele já sabia que ele ia falar assim, eu vou falar hoje que o povo daqui 3.000 anos vai entender. E olhe lá, né, Jane? E E olhe olhe lá. lá. Ai, Deus. Para iniciar, vamos então rogar a espiritualidade amiga, que sempre nos ampare, nos guie, nos fortaleça nessa caminhada, nesse propósito que nós temos de trazer o conhecimento, primeiramente para nós, porque somos nós que mais aprendemos, e que nós possamos, de certa forma, contribuir para a evolução, para o progresso do nosso planeta, trazendo conhecimento para a humanidade. Gratidão, Jesus, pelos ensinamentos. Fique conosco, mestre amigo. Que assim seja. Sim, seja. Kátia, qual foi o ensinamento que Jesus quis nos dizer lá na passagem de João 10:34? Gente, deixa eu, né, assim, primeiramente agradecer o Trilha, agradecer a espiritualidade amiga, que sempre está ao nosso lado, nos auxiliando, nos sustentando, nos intuindo. E o estudo hoje da noite, né, o nosso bate-papo, eu gostaria de dizer o seguinte, que tudo que eu falar, vocês investiguem, né, porque nós temos o mau hábito de achar que o que a gente fala é uma verdade absoluta.
e não é. Então, o que eu vou, né, passar para vocês aqui é aquilo do pouco que eu estudei, né, Jane? A gente fez um combinado, eu falei, Jane, esse é um assunto, assim, desafiador. Quando me mandaram, né, os, os tópicos que eu pudesse, olha, com que você se sente mais, digamos assim, né, mais leve. E eu escolhi um tema bem difícil, porque cada vez que eu me proponho, me disponibilizo a vir aqui fazer esse bate-papo com vocês, é um grande desafio para mim. Então, seria muito fácil eu pegar os assuntos que eu tenho mais familiaridade, que eu tenho mais conhecimento, para vir falar. Mas eu falei, não, eu vou pegar esse, porque esse me desafia. Você E eu sabe, acho que... Kátia, que você sabe que quando você fala do investigar, me trouxe aqui Kardec, né? Que Camille Flammarion, né, no discurso no túmulo de Kardec, disse que Kardec era o bom senso encarnado, porque tudo ele trazia ao crivo da razão. Né? Quando a França estava empavorosa, acreditando em milagres, em sobrenatural, né, com o fenômeno das mesas girantes, ele foi a pessoa que ele achou que até a mesa girar não era um fato impossível, porque com o magnetismo teria condições de fazer isso. Mas daí a mesa responder, a pergunta dele, que nós podemos ver lá no livro Obras Póstumas, que ele fala a minha missão, logo no início ele diz isso, que como que uma mesa ia ter cérebro? Então ele trouxe tudo ao crivo da razão. E realmente nós temos tudo que investigar. Exato, é isso mesmo, Jane. Eu sempre, tudo aquilo que chega até mim, né? Eu acho que nada daquilo que é muito fanatismo, daquilo que a gente leva muito ao pé da letra, é bom para a gente. Então eu digo isso para vocês, que investiguem, né? Vão atrás, estudem, se instruam, porque esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente deve trilhar. E o nosso papo vai ser norteado em cima da passagem, né, escrita pelo apóstolo João, que diz o que ele deixou lá escrito, o que Jesus disse, né, na época que esteve aqui, encarnado no nosso planeta. Vós sois deuses, e todos vós somos filhos, né? Todos vós são filhos do Altíssimo. E acrescentou, vós podeis fazer tudo o que eu fiz, e muito mais, se quiserdes. Então, nosso bate-papo vai ser em cima desse contexto, né? Eu dividi em 3 partes. Nós vamos falar vós sois deuses. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre essa, né, o início da passagem que Jesus disse. Depois nós vamos falar sobre, né, vós sois filhos do Altíssimo. E por último, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais se nós quisermos. E a primeira passagem que vem vós sois deuses, né? E por que nós somos deuses? O que Jesus quis dizer com isso? Assim como ele, nós temos uma mente, nós temos pensamentos, sentimentos, então nós agimos, nós temos as nossas ações e tudo isso nos torna deuses, porque nós temos essa capacidade de
de pensar, de agir, de sentir, assim como Jesus tinha. É claro que nós não podemos, eu não estou falando aqui que, né, e nem Jesus, que a gente vai fazer uma comparação com ele, né? Tamanha grandeza moral e espiritual desse avatar que passou pela Terra, né? O nosso governador. Então, mas isso nos faz refletir. Isso faz ver que nós também podemos alcançar aquilo que Jesus alcançou, aquilo que ele efetivamente fez quando aqui esteve. E aí eu fico me perguntando, e eu fui me perguntando, fui me questionando, olha, a gente sabe muito, né, hoje na internet é muito divulgado, é muito falado sobre a questão da lei da atração, né, da questão de vibrações, e a gente até mesmo, nós tivemos a oportunidade, em outra live, falar sobre essa questão da vibração, né, dos nossos sentimentos, da nossa frequência vibracional, de acordo com aquilo que nós acreditamos, e das nossas crenças, e isso tudo vem através do quê? Da nossa mente, né? Buda, ele quando esteve aqui, ele falou, né, um ensinamento que fica para toda a eternidade, né? A mente, ela prevalece sobre tudo. Ela domina e cria tudo. E aí eu estudando, né, sobre isso, eu li uma história que diz mais ou menos assim, gente, vocês me desculpem porque eu sou péssima para contar história. Então, se vocês já sabem, vocês nem, né, fingem que a minha história a minha história está contada certinha. Mas fala muito sobre essa questão da mente, né? Sobre o que a nossa mente é capaz, né, de fazer. Tudo, como o Buda disse, né? Ela domina, ela cria tudo. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, da nossa vibração, aquilo que a gente sente como verdade, nós colocamos para o mundo. Então, aquilo que é verdade para a gente, o universo diz sim, porque ele respeita o quê? O nosso livre-arbítrio. Então, se eu sinto que eu não sou capaz de determinada situação, resolver um problema, o universo vai dizer sim. E se eu disser que eu sou capaz também, tamanho o poder, né, da nossa mente, do nosso espírito. Então, a história, na verdade, não é história, é uma história verdadeira, verídica, que consta numa literatura da medicina, escrita em 1957, se não me falha a memória. Existia um senhor que ele estava em fase terminal de câncer e ele foi procurar um médico. Chegou no médico, o médico falou assim, olha, eu não tenho mais o que fazer, segundo a medicina. E ele era um homem que estudava muito sobre a sua doença. Ele sabia tudo, 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 tudo. E ele pesquisava, e ele lia muito. E um certo dia, ele lendo, ele pegou e mandou, foi até o médico e falou para ele, doutor, olha, é o seguinte, eu achei esse texto aqui de uma publicação científica que essa droga, ela cura, ela traz a cura. Aí o médico falou assim, muito bem, mas o médico sabendo do efeito placebo, que aquela droga realmente ela não tinha esse poder de curar, porque as células já tinham deteriorado o corpo dele, né? E então, essa era a visão do médico.
Então o médico disse para ele, não, tudo bem, vamos fazer essa experiência, vamos aplicar a droga em você. Volta daqui tantos dias e a gente vê. Tá bom, aplicou, né, deu lá qualquer coisa para ele e ele foi embora. 2 dias depois ele volta no médico e fala, doutor, tô curado. Muito bem, graças a Deus, né? Muito bem. Felizes, voltou para casa. Chegou em casa, ele, não contente, né? Continuou lendo, continuou pesquisando, porque ele era um grande pesquisador, e falou, não, olhando lá, viu que tinha uma outra pesquisa que falava que aquela droga ela não tinha tanta efetividade assim como ele havia, né, como ele tinha lido em outra publicação. Voltou no médico, chegou no médico, falou, doutor, olha, eu estou aqui porque eu vi essa publicação e tal, e o médico falou, não, você tem razão, vamos dar a gente deu uma dosagem errada para você, vamos aplicar uma dosagem maior. Foi lá, aplicou qualquer coisa, mandou ele embora. 3 dias depois, o câncer sumiu. Muito bem, continuou lendo as revistas, passaram 7, 8 meses, e ele leu em uma publicação lá que aquela droga ela não tinha efetividade para curar o câncer. 2 dias depois ele veio a falecer. Então o que a gente, né, presume? A mente, né, da pessoa, ela foi lá, fez tomou o medicamento, o médico aplicou, voltou para casa, curou. Depois de um tempo, leu outra coisa. Então, assim, o quanto nós temos esse poder, né, de acreditar naquilo que a gente lê, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente coloca dentro da nossa mente. Então, se eu tenho uma... Eu não sei se você já leu, Jane, ou as pessoas que estão nos assistindo, leu sobre a história de Louise Hay. Louise Hay, ela foi ela é americana, e ela teve uma doença, desde muito pequena, ela foi estuprada, ela foi abusada, e na fase adulta ela desenvolveu um câncer, e ela conseguiu curar esse câncer. Então, assim, tudo isso envolve o quê? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. É claro que envolve muitas outras questões. Né? O a gente não pode... pensamento é matéria, né? Nós estamos Sim. começando a entender isso, que o nosso pensamento Isso. ele se materializa. É Quando isso. você falou aqui sobre Jesus, né? Que Jesus ele era o avatar, né? Um ser crístico, né? O governador do nosso planeta. Que você disse que nós podemos também fazer coisas como ele fez. A grande pergunta que eu fiquei aqui me fazendo é: tudo bem, nós somos deuses. Vale lembrar que deuses com D minúsculo, né? Porque nós somos criatura. Então, nós vamos querer ser igual ao Criador. A pergunta que eu me faço é assim: será que nós estamos pagando o preço, digamos, né? Ou estamos nos lapidando, estamos nos melhorando para que a gente chegue nesse estágio? Como chegar nesse estágio de sermos considerados deuses? De acordo, nós vamos ter várias reencarnações, vão ser necessárias várias reencarnações, mas se hoje eu quiser começar a minha transformação, a minha ascensão para essa unidade divina, que reformas que eu tenho que mudar na minha vida? Olha só,
deixa eu terminar a minha linha de raciocínio para a gente chegar Tá. nesse teu questionamento, né? Quando Jesus disse, né, que vós sois deuses, é por quê? Porque ele sabia, né, dessa nossa habilidade, desse nosso poder que temos, né, de ser, de ter e de fazer tudo aquilo que nós desejamos. Tudo. Porque nós somos deuses. E por que nós somos deuses? Aí a gente chega, né? Nós somos deuses, pois somos todos filhos do Altíssimo. E o que isso quer dizer? Que nós somos a extensão dessa fonte criadora. Né? E aí Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, deixou dentro de nós, de cada um de nós, sua centelha divina. Desde o reino Monera, né, das amebinhas lá, até o reino animal, em todo o universo. A sabedoria divina, ela é absoluta. E aí, quando a gente fala de centelha divina, eu gosto muito de colocar um exemplo do mar. Né? Nos comparar, fazer essa comparação de Deus, né, o Criador, suas criaturas, como o mar e as ondas. Porque nós temos uma mania de nos separar de Deus. E Deus é unicidade. Então, quando a gente fala assim, o mar, vamos imaginar o mar. O mar, ele vai e vem com as suas ondas. Eu consigo separar uma onda, dizer, olha, essa onda aqui é a Kátia? Não, eu não consigo. Né? Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque nós somos uno. Nós somos uno com Deus. Então, essa centelha divina é como se fosse assim, Deus é a fogueira. E nós somos a centelha divina que ele colocou dentro de cada um de nós, são aquelas faíscas que saem da fogueira. Né? Então, isso se a gente começar a entender, né, e a começar a colocar isso de uma forma racional, dá muito bem para a gente entender o quê? A onisciência, né, a onipresença e a onipotência do nosso Criador. Então, quer dizer, Deus, ele sabe tudo. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e por isso ele se torna poderoso. Através dos seus filhos, das suas criaturas, da sua centelha divina que ele plantou em cada ser existente no universo, ele está presente. Ele sabe de tudo. Então nós somos essa extensão dele. Então, se ele é criador, nós somos co-criadores. Exatamente por termos essa centelha dentro de nós, por termos Deus dentro de nós. Então, olha a sabedoria infinita dele. Né? Ele experiencia tudo através de nós, através das plantas, através dos animais, através de tudo que existe no universo, através das estrelas, dos planetas. Então, e aí eu completo. Por isso existe, né, aquele ditado: somos todos um. E se somos todos um, quer dizer o quê? Que nós estamos conectados a ele, através dessa centelha divina. Então, olha o quanto Deus é maravilhoso conosco. Então, ele respeita a nossa individualidade, mas nós, por nossa ignorância ainda, nós nos distanciamos dele, nós nos separamos dele.
Porque nós vivemos hoje num mundo dual, não é assim? Aqui nós estamos na dualidade, nós vivemos a sombra e a luz, o feminino e o masculino, o bem e o mal. E Deus não. Deus é a unicidade, é o amor incondicional. Então, quando nós fazemos essa separação, quando nós nos separamos, o que acontece? Nós deixamos esse poder de ser, ter e fazer adormecidos. Nós cobrimos a nossa centelha divina através do nosso ego, da nossa individualidade. E o que nos faz separar é a nossa mente e o nosso coração. Isso que é dual em nós. Por isso nós nos distanciamos e não conseguimos efetivamente agir de maneira como Jesus agia. Pela nossa ignorância, pelo nosso atraso moral, espiritual, físico e emocional. E aí vem, né? Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais ainda se vocês quiserem, né? E aí vem aquela coisa, né, que você falou, assim, como a gente pode acessar isso? Como nós conseguimos acessar isso? Como pegar esse caminho, né? Esse caminho reto. Eu digo o seguinte, que já que nós somos deuses, né, entendendo essa questão da centelha divina que foi colocada dentro de nós no momento da nossa criação, nós precisamos aprender a desenvolver esse Deus interno. E é algo que nós sempre protelamos, é algo que nós sempre deixamos de lado. Porque sempre tem alguma coisa que a nossa mente, o nosso coração, coloca como crença que acaba nos limitando. Né? E aí vem outra pergunta, né? Kátia, como que eu desenvolvo esse Deus interno que existe dentro de mim, que existe dentro de cada um de nós? E eu estudando, né? Você sabe, eu não estudo só a questão do espiritismo, mas mecânica quântica, física quântica, e eu vou muito pelo lado, né, também científico. E aí lá existe uma divisão que diz o seguinte, nós, os seres humanos, né, nós somos compostos por 4 dimensões. A dimensão física, emocional, mental e espiritual. E quantas vezes a gente acaba por ignorar, por não equilibrar essas 4 dimensões, né? Então, por exemplo, a gente vive, eu falo por mim, tá? Eu não falo por outras pessoas, eu falo por mim. Muitas vezes eu cuido muito do meu emocional e cuido do meu espiritual e acabo deixando de lado o mental e o físico. Então, o que é, né, essas 4 dimensões? Para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Né? Quando eu falo da dimensão física, é o meu corpo. É do que eu me alimento. É do que eu coloco dentro do meu corpo. É como eu cuido da minha saúde física. Se eu pratico exercícios, né? Eu cuido da minha aparência. Esses dias comecei a fazer dança do ventre, sabe? E aí eu e a Tereza. Ousada. Aí a gente, na última aula, eu cheguei lá e tal, e
E aí a gente teve um exercício dentro da aula que era a gente tinha que olhar para nossa colega e falar, né, o que a gente via nela, né? E eu fiquei muito feliz, assim, eu olhei para a pessoa, falei para ela o que eu vi nela, e depois teve a devolutiva, né? Ela ficou olhando para mim e falou o que ela via, que ela sentiu quando ela olhava para mim. E foi muito bacana porque ela disse assim, nossa, você se cuida, né? Você vem arrumada, você vem maquiada para a aula. É como se você tivesse uma vontade muito grande, né, de viver, de estar. E aí aquilo me fez refletir, sabe? Porque às vezes eu renego muito essa questão. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer exercício físico. Então, eu falo assim, gente, o quanto é difícil. Você imagina, isso a gente está na primeira dimensão, que é, né, a primeira dimensão humana que nós estamos falando, da física, né, que a gente muitas vezes acaba deixando de lado. Né? A gente vê casais, por exemplo, que estão casados, vamos supor, quando se casa, né, ai, a mulher se cuida e a mulher né, tá super se cuidando, porque isso, se perfumando, e o marido também. Aí você passa 7, 10 anos, aí a mulher que tinha 60 vai para 70, o homem que tinha 80 vai para 100. E aí depois fala, né? Poxa, mas você perdeu interesse em mim, ah, você também. Então isso também é desenvolver esse Deus interior. Porque Deus, ele é a perfeição. E se ele é a perfeição, e nós buscamos isso, essa é a nossa, o objetivo nosso, buscar a perfeição para a felicidade plena, nós também temos que cuidar do físico, né? Cuidar da nossa alimentação, sim, cuidar da nossa alimentação, cuidar daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, e fora também, né? Às vezes você vai passar um perfume, vai passar um hidratante para as mulheres, né? Fazer uma unha, o homem vai estar sempre aseado, seu cabelo cortado, tal. Então, quer dizer, isso é um cuidado. Isso é desenvolver o seu Deus interior. O Kátia, Então, você trouxe a questão do uno, né? E sim, hoje você está bem filosófica e eu vou trazer algumas coisas das passagens bíblicas, que eu acho que é bem legal também, porque faz a gente ver de diversos ângulos, se sim, complementam, né? Então, sim, quando você fala desse ser uno, nós temos Jesus que falou que eu e o Pai somos um. somos um. Quando É, eu o falei, apóstolo, né, somos todos um, porque apesar da nossa individualidade, apesar do nosso ego, nós somos filhos de Deus. E essa energia, essa partícula, como né, queiram chamar, ela vive dentro de nós. sim. Só que eu compreendo assim, que esse eu e meu pai somos um, é porque ele já compreendia a questão de como ser Deus, né? Então, nós ainda não temos condições de ter, alguns, né, pode ter, mas a grande maioria não. Como que eu e o pai somos, eu não sei, eu não tenho ainda essa intimidade, não tenho essa cumplicidade, eu não estou nessa afinidade com ele. Assim como disse Paulo, né? Paulo, no final da sua vida, ele falou que já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha que Sim, beleza, que transformação, né, de Paulo. E depois, no Livro dos Espíritos, lá na questão 1009, ele também nos traz, numa das instruções assinada por Paulo, ele diz que
gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Então, o que você falou, que nós temos essa centelha, nós temos essa essência, e o que nos atrai para essa unidade divina é o amor. Então, toda vez que nós nos desviamos desse amor, que nós fechamos as portas para o que é belo, para o que é verdadeiro, nós estamos o quê? Nos distanciando. Não é? Porque esse desenvolvimento, né, desse Deus interno, isso no meu ponto de vista, né, o que é necessário? É a reforma íntima, sem sombra de dúvida. É o autoconhecimento. E sempre, né, sempre é hora de nos reformarmos, sempre é hora de amarmos incondicionalmente, aonde quer que estejamos, né? Então, a questão da reforma íntima, que é tão necessária para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, ela se dá nessas 4 dimensões que eu comentei, né? Na física, na mental e na emocional e na espiritual. Então, quando a gente vê, né, vários casos, né, que a gente vê, poxa, a pessoa, ela tem um físico super bonito, ela é resolvida profissionalmente, ela é uma pessoa espiritualmente falando, isso eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de espiritualidade, daquilo que é inerente a cada ser humano. Porque eu posso ser uma pessoa que eu estou muito ligada à espiritualidade, mas eu não tenho religião. E eu, às vezes, faço mais caridade, faço mais bem para o meu semelhante, amo mais o meu semelhante do que aquele que se diz evangélico, espírita, católico, seja qual denominação a gente falar. Verdade. Então, aí a gente vê, a pessoa ela tem esses 3 aspectos. Só que o emocional dela é totalmente desequilibrado. Ela não consegue se relacionar de maneira saudável com qualquer que seja o ambiente por onde ela vá. Ou, vamos dar um outro exemplo. Ela, física, emocional, mental, ela tá bacana. Só que ela não é uma pessoa espiritualmente, digamos assim, conectada, né, a essa energia, a Deus, a Alá, sei lá, como queira chamar, que cada um tem a sua, né? Sim. A sua crença. E aí, o que acontece? Ela vai se suicida. Né? Aí a gente fica se questionando, mas poxa, aquela pessoa era tão... Nossa, eu estava até lendo uma matéria, eu não sei se você viu, era uma japonesa, esqueci o nome dela. Gente, era uma pessoa linda, tinha uma família, sabe, o filho, financeiramente, profissionalmente, extremamente resolvida. Cometeu suicídio, se jogou lá no 10º andar. Deixou um filhinho. Aparentemente é isso que nós vemos, né? A gente não sabe o que move a pessoa, né? Mas isso é bom para que a gente faça essa análise, né? É claro que no fundo nós não conseguimos ver, eu falo que assim, nós não conseguimos ver o que nós conseguimos ver pela fechadura, buraco da fechadura, é muito pequeno, é muito estreito, né? E Deus sabe de todas as nossas motivações, de todos os nossos pesares, de todos os nossos desafios, o que para mim, às vezes, é muito fácil de lidar, para o outro não é. Ontem até eu estava comentando num grupo que eu tenho de amigos que estudam a mecânica quântica, a gente falando sobre a questão do álcool.
né? Que o professor fala, ele fala assim, não é para beber. Se você quer trabalhar para Deus, para essa energia suprema, para fazer aquilo que Jesus fez, como você vai fazer se você está ingerindo álcool? Por quê? Porque o álcool, ele altera o nosso estado de consciência, ele altera, né, a nossa meninge, ele abre o canal para que os negativos atuem sobre nós. Então, só que é lógico que cada um tem o seu momento. Cada um tem, às vezes o que eu estou falando aqui, Jane, não está sendo compreendido e nem vai ser compreendido por algumas pessoas. Sim. Por quê? Porque o meu nível de consciência, o meu nível de, né, aquilo que eu estudei, às vezes não é compreendido por algumas pessoas. E está tudo certo, está tudo bem, porque cada um tem o seu momento. Um momento, todos nós vamos despertar. Vai chegar esse momento. Sim. E se a gente olhar a humanidade, né, Jesus, quando ele falou desses deuses, que nós somos deuses, ele viu em nós essa nossa capacidade que nós temos de evoluir. Então, se nós formos olhar desde lá do início, né, do planeta, dos primeiros habitantes, o quanto nós já evoluímos, né, na questão tecnológica, por exemplo, são aviões, né, supersônicos, são equipamentos, o celular, desde da criação do descobrimento da luz, da energia elétrica. Então, quanta coisa nós já fizemos. E quando nós vamos para a área médica, paramos para pensar, né? Um neurocirurgião faz uma cirurgia no nosso cérebro. Um outro cirurgião que faz uma cirurgia no bebê, no ventre de sua mãe. Então, isso é sermos deuses. Só que, como você disse, evoluiu num dos 4 aspectos, né? Então, quando a gente evolui muito na questão de desenvolvimento intelectual, nós temos que ter esse cuidado para que haja a outra asa também, que é o aspecto moral. Tudo isso que nós estamos passando, quando a gente abre os jornais, vê tantos absurdos. Eu sempre comento com meu marido que para arrumar um caminho, nós vamos ter que revirá-lo. Então, é necessário, nós vamos ter que passar pelo excesso desse mal para que a gente comece a valorizar o bem, né? E não existe limites para o nosso progresso, para essa evolução. Por exemplo, as vacinas. Se nós formos ver as vacinas antigamente, demorava 30, 25, 20, foi diminuindo. Agora, com a Covid, em cerca de menos de um ano, né? Foi descoberto. 1 ano e meio, mais ou menos. Então, isso é o quê? É o progresso, é o auxílio também do plano espiritual, né? Tudo tem um propósito. Sim, sim. Eu digo assim, olha, tudo é uma questão de evolução. E tudo está saindo conforme o planejado. Nada está fora do controle daquele que nos criou, né? Então, quando a gente começa a investigar, eu vejo assim, sabe, Jane? Poxa, eu olho os exemplos. Eu gosto muito de olhar os exemplos, né? É claro que Jesus é um exemplo que a gente não tem como comparar, né? Porque a grandeza que foi desse espírito que passou por aqui, quantos bilhões de reencarnações não foram necessárias para ele chegar a esse nível? Isso significa o quê? Que nós também podemos chegar lá. Sim. Mas vamos deixar Jesus um pouquinho de lado. E vamos olhar um pouco para a nossa realidade. Né? Vamos olhar os exemplos que nós temos,
sei lá, dentro da nossa própria família, ou dentro da nossa sociedade, né? Que nós temos, assim, inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram superar e transcenderam, né, a materialidade de uma forma sublime. Não tanto quanto Jesus, mas foi sublime. Na sua escala evolutiva, na sua frequência vibracional, vamos colocar aí Chico. Chico é um exemplo para nós. Nunca deixará de ser. Porque será que esses seres tão maravilhosos, eles viveram no plano material, mas não se conectaram tanto ao plano material? Eles tinham uma conexão espiritual muito maior. Então é o quê? É a verdadeira felicidade que nós falamos, né? A cada vez mais e desprendendo das coisas da matéria. eu sempre falo assim, olha, é estar na Matrix e não ser da Matrix, né? Esses espíritos, porque para nós, para nossa realidade, pelo menos para mim, é muito desafiador. Existem momentos da minha jornada que eu paro, olho e falo, gente, eu consegui superar isso. Mas o quão difícil foi. O quão difícil o quanto eu tive que lutar. Não contra ninguém, mas contra mim mesma. Então, esse é a questão, sabe? De nós desenvolvermos. Nós sabemos que nós temos esse poder. E Jesus sabia disso, e Deus sabe disso, que todos nós possuímos essa capacidade de ser, de ter, de fazer, de realizar, de criar, de co-criar a nossa realidade. E por que nós não conseguimos isso, Jane? Porque é difícil. Porque eu não consigo. Porque nós nos focamos, porque nós damos valores às coisas que ainda para nós são importantes, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Digamos assim, né? É um conglomerado de situações. Então, temos as crenças, né? Nós temos as nossas crenças que começam de quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. E aí, a hora que a gente sai de lá, já começa, né? O médico dá uma palmada no meio da bunda e a gente já começa a berrar e reclamar, né? Por que eu nasci? Então, tudo começa através daí. Aí a gente começa, e aí a gente vê, né? Que tem as crenças. E aí nós vamos formando hábitos, vamos pegando os costumes dos nossos ancestrais e vamos pegando aquilo que entra dentro da nossa casa através da mídia, através dos nossos colegas de trabalho, através dos nossos amigos, né, do nosso círculo de amizade, da sociedade em todo. E aí nós nos distraímos. Nós buscamos distração. Hoje essa é a verdade. Nós buscamos distração. E não focamos naquilo que realmente nós precisamos fazer. Que é o que, gente? É a nossa burilamento, né? O nosso burilamento interno. É aparar essas arestas que ainda estão aqui dentro. Né? O egoísmo, a falsidade, a deslealdade, a raiva, o rancor, os ciúmes. Então, esses sentimentos é que ainda nos arrastam. Esses sentimentos que nos impedem de ser deuses em seu potencial. Quando Jesus curava, o que acontecia? É bom, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Nós são 19h50. Meu Deus, justamente, quando o papo é bom,
Flui, Tudo né? flui, né? E assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é um milagre, né? Por que que as É, pessoas têm essa visão do sobrenatural? né? Eu falo assim, né? Quando nós conseguimos desenvolver essas 4 dimensões, o que que acontece? Nós estamos em acordo, nós estamos obedecendo às leis naturais ordenadas por Deus. Então, os milagres, as transformações, as curas, ela não acontece privilegiando uns e outros, de forma alguma. Como que ela acontece? Ela acontece pela lei de causa e efeito. Por quê? A lei de causa, ela tem um efeito, que é o quê? Que é o milagre, que é a cura. Então, olha só, quando eu tenho o meu desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, físico, emocional, alinhado com aquilo que Deus nos ordenou, né? Vamos falar assim, vamos falar, claro, eu faço o que Deus manda? Não é o que Deus manda. Eu faço aquilo que Jesus nos ensinou. Eu tento fazer o máximo. É claro que às vezes não, na maioria das vezes, nós não possibilitamos isso. Então não existe, digamos assim, não é que não existe milagre, o milagre existe, mas não de uma forma, como o Divaldo fala, não teológica, né? Não é aquela, Não não é no sentido. repeticional, né? Não assim. Mas por quê? Porque quando a pessoa ela está em fluxo com o todo, que a gente fala na mecânica quântica, quando ela está deixando que Deus se movimente através dela, né? Perdoando, amando, respeitando, ajudando, estudando, evoluindo, não só para a sua, porque quando a gente evolui, nós não evoluímos sozinhos. Nós carregamos conosco aquelas pessoas que estão próximas a nós. Então, isso é transcender, isso é evoluir. Então, eu tenho que me melhorar, eu tenho que me reformar, eu tenho que fazer o meu melhor para que esses milagres sejam, né, o efeito daquilo que eu estou fazendo. Porque a causa é isso. É eu me melhorar, é eu tentar ser uma pessoa moralmente e espiritualmente virtuosa. Então, quando Jesus fazia as suas curas, por que Jesus conseguia fazer com tanta facilidade? Por essa grandeza moral e espiritual que ele tinha. E, ótimo, beleza. E aí, mas nós também, às vezes, muitas vezes nós conseguimos colapsar isso. Né? Nós conseguimos cocriar uma realidade bacana. Criar aquilo. Médiuns de cura, né? Tem pessoas, as bezedeiras antigamente, né? Que eu falo antigamente porque hoje é tão difícil de encontrá-las, mas os médicos de cura são as pessoas que têm capacidade aí de manipular a matéria. Sim. Então, o que Jesus fazia, né? O que Jesus fazia? Nós não conhecemos, nós jogamos na conta de milagres. Exato. Então, vem o Espiritismo e nos traz essa parte científica e nos explica de que... Então, aí, o que Jesus fazia? Por ele ter essa grandeza, né? Por ele ter esse Deus interno, extremamente desenvolvido, capacitado, evoluído, poderoso, ele simplesmente transferia aquela energia, aquele fluido dele, né, inato a todos nós, que todos nós temos, nós vimos lá no começo da live, que eu falei sobre a centelha divina, essa energia poderosa, ela está lá, dentro de cada um de nós.
E aí Jesus fazia o quê? Ele transferia esse fluido, ele transferia essa energia para a pessoa, e essa energia ela era tão pura, tão magnífica, que curava a pessoa, harmonizava os chakras da pessoa, e a pessoa se curava. Mas sempre tinha a questão da fé, né? Ele sempre falava, a sua fé te curou. Sim, também tem isso. E outra coisa, né, que a gente fala, não é só a fé, é a questão do merecimento, né? Tem uma passagem que ele curou 7 ou 10 pessoas, eu não me recordo, e ele sempre dizia, né, no final da cura, ele sempre falava, olha, vai lá e conta para os seus, não conta para ninguém sobre essa cura, ou vai lá e não peques mais, né? Como Maria Madalena, enfim. Cada um ele tinha uma questão. E eu lembro dessa passagem, eu não me recordo quem, quando, eu só lembro da questão em si. Que ele curou essas 10 pessoas, dos 10, 9 realmente se curaram. Por quê? Não, minto. 9 não se curaram completamente. Depois de um tempo a doença voltou. Só um voltou e disse, mestre, gratidão, obrigada, enfim. Porque a pessoa sai dali e ela volta a cometer os mesmos erros, ela não tem digamos, a humildade, né? E até mesmo, às vezes, por uma questão, sei lá, interna, que ela não consegue dar continuidade àquilo. Então, quando Jesus recomendava, né, ore, perdoe, é para isso, é para que essa harmonização espiritual, ela se perpetue, que você continue curado. Sim. Até o fim. A Lâmia nos traz aqui a passagem da mulher hemorrágica, da mulher hemorroísa. Então, nessa passagem fica muito claro, não foi o desejo de Jesus que a curou, porque, e sim a virtude dela, a fé dela, porque ele nem sabia que ela estava ali, ela tocou nele, e ele sentiu que saiu virtude do seu corpo. Então, é bem lembrado, Lâmia, essa questão aí. Essa passagem, verdade. Muito da nossa fé. Oportuna, Nós vemos no Velho Testamento as pessoas tinham mais essa capacidade, né? Se você for ver Moisés, lá ele transformou um cajado numa serpente. A questão do Mar Vermelho, que as pessoas diziam que hoje descobriu-se que não foi bem daquela forma, né? Que tem uma explicação. Então, tudo tem uma explicação. Não existe nada extraordinário. Haroldo Dutra, ele fala assim, nada é sobrenatural. Tudo é natural nessa existência. E eu concordo com ele. Né? Porque quando nós temos entendimentos das leis divinas, das leis naturais que regem o universo, a lei de causa e efeito, nós conseguimos ter essa compreensão de que o milagre, ele não é algo sobrenatural, mas sim natural, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa evolução, né, de acordo com o nosso desenvolvimento, com a nossa reforma, com a nossa evolução. Então, eu acho que eu acredito muito, sim, né, nos milagres, mas é dessa forma que o Haroldo coloca. Né? Não é sobrenatural, é natural. A partir do momento que eu desenvolvo esse Deus interno, é possível eu sim fazer aquilo que Jesus fez e que tantos outros espíritos que passaram por aqui fizeram. Sim, nós somos ensinados a tudo que nós desconhecíamos jogar na conta de milagres, não é verdade? Você vê se apoia a religião. Porque na verdade nós é o desconhecimento, né? É a ignorância. Não a ignorância de ser bruto, não, mas a ignorância de não adquirirmos, de não buscarmos
o conhecimento necessário para debater sobre isso e para pensar sobre isso, né? Só para deixar uma referência aqui, na Gênesis, quem quiser saber mais a respeito desses milagres, né, da questão de levitar, né, Jesus andou sobre as águas, ele levitou, e aí nós temos outras pessoas que também já levitaram, né, na Índia, em Roma, alguns santos, inclusive, então tem bastante conteúdo a respeito disso. Então, quem quiser saber mais a respeito desses milagres de Jesus, a explicação à luz da doutrina espírita, na obra A Gênese, do capítulo 13 ao 15, está explicando a maioria das passagens, né? Desde a ressurreição de Lázaro, andar sobre as águas, quando ele transforma o vinho, a água em vinho, enfim, tudo isso está lá a explicação. Multiplica os pães. A multiplicação dos pães. Como que Jesus fazia ouvir? Vocês já pararam para pensar lá no Sermão do Monte, que fala que milhares de pessoas estavam lá. Como que todo mundo conseguiu ouvir o que ele estava falando? Na época não tinha microfone, né? Pois é. Então, a gente precisa estudar, nós precisamos compreender como tudo isso acontecia. E a doutrina, ela vem para esclarecer isso, né? Esses fenômenos considerados sobrenaturais e que na verdade não são sobrenaturais, são extremamente naturais. Sim. Gostei muito desses 4 aspectos, digamos assim, que da nossa capacidade, né? Se você puder repetir aí, é o mental, o espiritual. É o mental, o espiritual, o físico e o emocional. São as 4 dimensões humanas que nós precisamos desenvolver. Que nada mais é que a gente precisa estudar, a gente precisa ajudar e a gente precisa trabalhar. Para sermos deuses. Sim. Ô, Kátia, eu agradeço imensamente, em nome do Trilha, a oportunidade desse bate-papo com você. Aprendi muito. Eu vim com a parte... digamos, das passagens de Jesus, e você trouxe essa visão ampla, né, dessa questão espiritual, do quântico, que eu desconheço, né, eu confesso que eu ainda não aprendi, mas eu vou aprender, se não for nessa existência, vai ser em outra. E que nós possamos a cada dia ir nos burilando, nos melhorando, dividindo esse caminhar em pequenas partes, né? Então, por exemplo, quando você falou da bebida, né, que realmente nos atrapalha, não é, vou parar de beber hoje, não vai funcionar, né? Como diz as crianças, não vai rolar. Então, vai diminuindo, vai melhorando, vai fazendo outras escolhas, vai substituindo, vai rogando a espiritualidade amiga para que ampare, porque nós temos esse nosso anjo guardião, esse espírito protetor que nos auxilia, que nos ajudam, né? Que sempre nos intuem. Então, vamos nos conectar primeiro a ele. Se dá tão difícil conectar lá em cima, vamos conectar a esse amigo, que ele sim tem essa, né, digamos, essa afinidade mais próxima com a gente. Os nossos protetores, eles estão 24 horas no ar, nos cuidando, nos intuindo, nos auxiliando, e então a gente precisa contar com essa ajuda, porque sozinhos é extremamente desafiador. Vamos no intercâmbio de boas amizades, para que sejam pessoas iluminadas, né? Fazer escolhas também de aonde ir, com quem ir, são essas coisas. Assim, são a questão, a questão emocional, né? É a dimensão emocional, que é escolher os relacionamentos, as amizades, né? Nós já fizemos as nossas escolhas com a família, porque essa aí né, parte primeira da nossa dimensão emocional. Mas o restante a gente tem como, né, nos afinar
Claro que tudo é através de vibração, que nada acontece ao acaso, nada é sobrenatural, mas que quando a gente evolui, quando a gente aumenta a nossa frequência, nós atrairemos pessoas melhores, pessoas mais, né, conscientes, que estão também no mesmo caminho que nós, mesmo, digamos, né, na mesma frequência vibratória aí. Por isso que hashtag tô junto contigo. Amiga, muito obrigada. Eu Por agradeço todos que estiveram imensamente. aqui, que nos auxiliaram, que acompanham o nosso canal. Gratidão, tá, Kátia? Gratidão a todos que participaram. Você quer falar mais alguma coisa? Eu posso? Tem tempo? Se não Tem? tomarem a gente, mas pode falar, pode. O Deus de Spinoza. Perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus. E ele disse que ele acreditava. Mas ele acreditava no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Essas palavras foram de um filósofo holandês, e que ele diz o seguinte: Deus falando com você. Então se coloca lá que Deus está falando com a gente agora. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrute de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrute de tudo o que eu fiz para ti. Pare de ir em templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que você é pecador. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Pare de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, não te critico, não te irrito, não te incomodo, não te castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada que perdoar. Se eu te fiz, te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, crês que eu poderia criar um lugar, queimar os meus filhos? Não se importam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que preste atenção à tua vida, ao teu estado de alerta, que o seu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da sua vida o céu ou o inferno. Pare de crer em mim. Crer é supor, é imaginar. E eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti. Quando beijas a tua amada, quando agasalhas a tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-te o cuidado de ti, da sua saúde, das suas relações, do seu mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora. Não me acharás. Procure-me dentro. Aí é que estou, dentro de ti. Maravilhoso. E eu me despeço com essa linda mensagem, né? Que procuremos Deus dentro de nós, porque agora nós sabemos que Ele está, vive em nós, e nós vivemos, né? Através dessa força, dessa energia maravilhosa, dessa fonte criadora, que é toda sabedoria e amor incondicional por nós.
Sim. Gratidão ao Trilha Espírita, gratidão a você, Jane, querida, tô morrendo de saudade, te dar um abraço. E gratidão, né? O nome desse texto, como que é? De Spinoza? É o Deus de Spinoza. Eu vou passar para você, se você quiser publicar lá no Trilha. É o Deus de Spinoza. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu também, eu tô arrepiada. Para aprender, né, amiga? Um beijo no seu coração. Boa noite a beijo todos. a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.